Feliz sábado. É isso aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Georges Homsi, para quem não sabe pronunciar meu sobrenome. Ele veio de outra geração de refugiados, árabes e sírios, não essa, mas o pessoal me chama de Didio, tá? Eu sou estudante de teologia, eu já fiz história, tive aqui com vocês alguns sábados atrás, e é isso. Sobre mim é isso. Eu tenho uma noiva, que é a Camila. Vocês podem cumprimentar ela depois. Ela é uma boa pessoa, viu? E estamos aqui a convite do pastor e da liderança da igreja para cobrir 5 sábados na sequência a partir de hoje. Hoje é o primeiro sábado de 5. E eu tenho um medo sincero que no final desses 5 sábados eu entregue para o pastor uma igreja mais vazia do que eu recebi. Então, compromisso aqui, você e meu, promessa de ano novo, que vocês vão voltar, pelo menos daqui depois de 5 sábados, tá? Combinado? Faz assim. Perfeito. Ótimo. Bom, vamos lá. Eu sou estudante de teologia e na faculdade de teologia a gente aprende a fazer sermão, a gente aprende a pregar e tal. E eu tenho uma colinha aqui. E o primeiro passo para que você fale e pregue um bom sermão é elogie sinceramente a igreja. Então, pessoal, vocês são demais, sério. É incrível, essa igreja é incrível, de verdade. Acho que é um modelo de igreja, mas é um elogio sincero. O meu elogio sincero é que dificilmente, andando pelas igrejas, eu não sei se eu falei isso no último sábado, mas andando pelas igrejas você não encontra um louvor, uma expressão para esse louvor. É diferente, assim, é sincero. Vocês cantam, vocês pregam pela palavra cantada de uma maneira bem forte, bem poderosa, e que Deus seja louvado por isso. Fora isso, vocês são bem receptivos. Aqui eu encontrei alguns amigos ali, o Matheus, o Brunão, o Rafa ali no fundo, a família da Mag, que lá de Moema, 15 anos atrás, o pessoal do Caju. Enfim, vocês abraçam, a Gláucia, pessoal, todo mundo, vocês abraçam e eu me sinto em casa aqui, mesmo sendo o segundo sábado de vida que eu venho. E todo mundo que também é o primeiro, segundo, terceiro sábado, se sintam em casa. Eu não sou daqui, mas eu posso falar, sejam bem-vindos, certo? E, o que mais? É uma série de 5 sábados falando, esse dia foi louco. Não sei se vocês gostam dessa expressão, ela é bem famosinha aí. Para quem gosta de futebol, tem Esse Dia Foi Louco, um Instagram deles. E eu gosto, porque a gente tem histórias muito loucas na nossa vida. Mesmo sendo pessoas comuns, né? Se você abre o seu perfil do Face ou o perfil do Instagram, você vê que você é uma pessoa comum. Se eu comparo o meu perfil com o dos meus colegas, eu falo, eu sou igual a eles. Eu tiro foto de comida, isso não se fazia há 30 anos atrás, né? Com filme de rodar. Tirar foto de comida, eu tiro selfie, eu tiro foto de amor, tal. Somos pessoas comuns. Nós nos misturamos com o nosso trabalho, com o transporte, com a pessoa que está ao nosso lado trabalhando ou vivendo, e a gente vê que a gente se parece com elas. Mas o interessante e o mais fantástico disso tudo é que pessoas comuns possuem histórias fantásticas. Olhe para a pessoa que está do seu lado, talvez você esteja sentado do lado de uma pessoa que vê um filme na vida dela, né, tio Maurício? Não é verdade? A tia Tânia, claro, com certeza, um filme, com certeza vocês têm histórias de amor, histórias de aventuras, milagres, e a gente acaba desperdiçando isso, deixando isso de lado, não conversando, não sabendo. Então, como fruto desses 5 sábados, eu queria convidar você, e eu sei que você é receptivo ao meu convite, pessoal que está aí assistindo também na internet, nós faremos, como fruto desses 5 sábados, um blog chamado Fantástico Comum. E você vai ter a oportunidade, a possibilidade no fim, ou no meio, de presenciar, de testemunhar alguma coisa da sua vida que foi importante para você. Enfim, eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que você tem para falar. Eu sei disso. Por isso que também nesses 5 sábados, como fruto, o Fantástico Comum, depois a gente combina como é que vocês vão escrever, quem quiser escrever. Se dessa igreja que deve ter aqui umas 150 pessoas, se 2, 3, 4 ou 5 pessoas escreverem, já vai ser um sucesso. A cada sábado que a gente tiver junto, nesses 5 sábados, é dia 26 de agosto, o próximo vai ser dia 2 de janeiro, onde o pessoal realmente está aí. Dia 2 não sei se alguém trabalha, mas a cada 5 sábados a gente vai trazer um testemunho que tem a ver com a mensagem bíblica.
E essa mensagem, ela é de um dia muito louco, tanto nos tempos bíblicos como nos nossos tempos. Então, pessoas que tiveram... Sábado que vem vai ter o Felipe Torresi aqui com a gente. Ele foi campeão de dança, Zouk, dança? Não, Zouk? É assim que se fala? Zumba? Zouk, é. Ele foi campeão internacional disso, ele se converteu, ele vai trazer o testemunho dele. Hoje a gente tem a graciosa Eliane, daqui a pouco também vai estar aqui. Tudo bem? É isso aí. Então vamos começar com uma história, claro. A gente começa com histórias. E eu peço atenção nessa história, que ela tem a ver com os nossos dias. Vou contar uma história de um mito grego da antiguidade. Você sabe que na antiguidade os gregos eles tinham seus deuses, não era um deus só, você sabe muito bem disso. E que os deuses da antiguidade dos gregos eles possuíam defeitos humanos. Então eu era um adorador grego daquela época. O meu Deus ele errava, ele traía, ele mentia, mas mesmo assim ele continuava sendo Deus, diferente do nosso Deus, que é um Deus perfeito. Mas esses deuses, eles possuem inúmeras histórias dentro da mitologia grega, e algumas pessoas usam essas histórias para explicar os nossos dias. E eu queria começar com uma história desses deuses, é coisa rápida. E tinha uma cidade na Grécia chamada Corintos, que tem na Bíblia, inclusive, umas cartas para eles. E essa cidade tinha um rei, e esse rei era o preferido dos deuses. Certo? Tinha um rei nessa cidade que ele era preferido. Era o mortal mais querido de todos os deuses. E o mortal mais querido de todos os deuses se chamava Tântalo. E ele era muito esperto, sagaz, ele era inteligente, ele era meio malandro. O jeitinho brasileiro na Grécia Antiga. E ele conseguia, dentro das reuniões, ele conseguia pegar alguma fruta lá do céu, dos gregos, ele pegava um manjar, ele ia visitar, tudo bem? E aí ele falou assim, bom, será que os deuses são tão poderosos assim? Eu não sei, eu vou convidar eles para almoçar um domingo aqui em Coríntios. Ele convidou os deuses vieram todos. E tinha um banquete, uma mesa grande assim, mas ele viu que tinha um problema que costuma acontecer nos acampamentos que a gente faz aqui. Quer dizer, não aqui, porque é o primeiro que vai ter, né? Quando é que vai ser? Vai ser em maio. Acampamento é a coisa mais importante que tem numa igreja. Para mim, né? Porque eu vim por um acampamento. Mas onde é que eu estava? No banquete, perfeito. E aí tem um banquete, e dentro desse banquete faltou comida. E eles o Tântalo começou a ficar desesperado. Caramba, faltou comida, o que eu vou fazer? Não tem comida. Será que eles estão tão espertos assim? Bom, eu vou provar agora. Então ele pegou o seu próprio filho, o filho de Tântalo, que eu não sei o nome, e matou o filho, esquartejou o filho, assou o filho e serviu o filho na mesa para os deuses comerem. Os deuses sabiam que era o filho dele. Menos uma deusa lá que estava preocupada com que não estava chovendo e ela era a deusa da fertilidade. Gente, tem a ver com a Bíblia, tá? Calma, a gente vai chegar lá, não se escandalize. E eles foram lá, e essa deusa comeu o ombro do moleque. E ela falou assim, não acredito. Aí o Zeus, ele ficou irado, aí todo mundo levantou os pratos, eles começaram a brigar e tal. E o Tântalo recebeu um castigo. O Zeus lá, que é o Todo-Poderoso, refez o filho dele, colocou um bronze de mármore aqui, no ombro dele. Bronze de mármore? Ombro de mármore. Colocou um ombro de mármore no filho e falou assim, você vai ser o rapaz mais bonito de toda a Grécia. E ele foi. E você, Tântalo, vai receber um castigo. Você não quer tanto a imortalidade? Você não quer tanto viver para sempre? Pois bem, você vai viver como os deuses, você vai viver para sempre. Você não vai ser mais um mortal. Você vai ser o semideus e esse vai ser o seu castigo. Aí o Tântalo ficou feliz, né? Eu não vou morrer, que beleza, eu vou viver para sempre. Mas você vai viver para sempre em algumas condições. E uma dessas condições, Tântalo, é que você vai ficar com água até um pouco acima da cintura aqui, de forma que os seus braços fiquem dentro d'água. E você vai viver para sempre dentro d'água. Ele falou, beleza, pelo menos eu não vou morrer. E você vai ficar com muita fome, muita sede o tempo todo. Mas quando você for pegar a sua água para beber, a água vai se esvair para os seus dedos. E você não vai conseguir beber. E quando você ficar com muita fome, vai ter uma fruta
em cima de uma árvore frutífera, em cima da sua cabeça. E quando você levantar a sua mão para pegar uma fruta, você não vai conseguir pegar. E você vai viver para sempre na eterna insatisfação. E aí, filósofos e pessoas dos nossos dias pegam essa história e comparam com a gente. Falando assim, nós vivemos hoje numa eterna insatisfação. E a gente pensa, será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala que nós somos seres insatisfeitos? Será que a Bíblia aponta para o nosso coração um vazio? Será que nós somos seres completos, que nascemos e vivemos e morremos bem? Bom, em Eclesiastes, você sabe muito bem que está escrito, Deus colocou no coração de todo homem o anseio, a ansiedade pelaquilo que é eterno. E essa ansiedade pelo que é eterno só vai ser preenchida com o quê? Vamos, gente. Com o que é eterno, perfeito. Eu não posso preencher com aquilo que é eterno as coisas materiais que são passageiras. Só que como a gente não sabe disso, e como a gente vive daqui para fora de uma forma comum, as pessoas tentam preencher aquilo que é eterno com coisas que passam. E a gente não está livre disso. A gente pode até tentar preencher aquilo que é eterno com a igreja, com a parede, com a mensagem do pastor, com o louvor do tal. Mas a gente só vai conseguir preencher aquilo que é eterno com as coisas eternas. E o convite, um desafio do Espírito para a gente nos nossos dias é assim, gente, vivam pelo Espírito. Façam uma força para viver pelo Espírito. Mas o que é viver pelo Espírito? O que é viver? Porque nele nos movemos e nele nós morremos e nele nós comemos. O que é viver pelo Espírito? É você ter a capacidade de enxergar as coisas que não se veem. É você ter a capacidade de enxergar aquilo que é invisível aos nossos olhos. E eu te pergunto, nós temos essa capacidade? Porque 2015 acabou e 2016 vem. Mas isso é um ciclo interminável. Porque as coisas acabam aqui. Nós temos a capacidade de enxergar aquilo que não se vê, de olhar o horizonte nos ombros do gigante. Bom, essa foi a introdução da mensagem de hoje. Com essa introdução, o que você põe assim, racionalmente dentro da sua visão? Nós somos seres incompletos e ansiamos aquilo que é eterno. Só que nós vivemos num mundo e numa vida que as coisas terminam. Nós não nos acostumamos com aquilo que é eterno. As coisas estão acostumadas a acabar. Ou não é verdade, Mateus? É claro que é verdade. As coisas acabam. O ano acaba. A vida acaba. A comida deliciosa que você estava comendo acabou. O seu emprego acaba. Você se aposenta um dia. Nós vimos agora a aposentadoria de um grande jogador. Acaba. As coisas acabam. E é onde nós depositamos a nossa esperança. Eu queria começar a mensagem de hoje, começar a abrir a palavra. Gênesis 3, 10. Acompanhe comigo. Gênesis 3:10 diz assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem, a mulher que você me deu como esposa, ela me fez comer desse fruto. E eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. E agora a mensagem, o primeiro verso, que é o mais importante. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou, no original, a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu, serpente, ferirás o calcanhar dele. Bom, a gente sabe, e você sabe disso, quem não sabe me perdoe, mas é comum a gente
ler esse verso e entender que esses versos, na verdade, esse versículo, ele aponta para a primeira profecia messiânica. Então as coisas eram perfeitas antes. Nós somos descendentes, nós somos filhos de uma geração que um dia viveu as coisas como elas deveriam ser vividas. Antes disso aqui, as coisas estavam no seu exato lugar. Não tinha nada fora do seu contexto. Nós somos criados nesse contexto de eternidade. E a partir daqui, o fim passou a existir. O fim passou a existir quando eles erraram e a morte passou a fazer parte do cotidiano dos homens. E a gente não consegue se desprender, como tanto aluno não conseguiu sozinho, daquilo que é mortal, daquilo que acaba. E a nossa sina, se a gente não estivesse aqui hoje ouvindo a voz e lendo a palavra, nós viveríamos ano após ano aguardando a nossa morte. E é a verdade. Existem outros filósofos que falam sobre isso. Acontece que no primeiro momento que o problema veio, no mesmo instante que nós adquirimos o problema, nos é ofertada também a solução do problema. Nos é aberto um caminho que não existia antes para um problema que o homem cometeu. Essa aqui, no mesmo contexto do castigo, é a primeira promessa messiânica de que Jesus viria e que o Messias viria um dia. E eu quero, nesses primeiros momentos do sermão, eu quero que você entenda a importância do Messias para a cultura judaica. Veja, essa profecia, esse verso, eu vou ler aqui para você um comentário que diz assim: no qual o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas sofreria uma ferida no calcanhar. O descendente está no singular, que é o descendente, é um Messias, é um prometido. O termo ocorre várias vezes no contexto das genealogias, levando o leitor a se perguntar: quando a semente finalmente chegaria? Quando é que ela vem? A partir daqui, quando é que ela vem? Quando é que o Messias vem? Quando é que a solução vai estar perto da gente? Isso foi se desenvolvendo no pensamento judaico durante todo o Antigo Testamento. Veja comigo. Vira algumas páginas, Gênesis 5. Gênesis 5 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, e a gente vai ver a importância de uma genealogia. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou, e os abençoou, e lhes disse... E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Depois de que gerou Sete, viveu Adão alguns anos, uns 800 por aí, e teve filhos e filhas. Os dias de toda a vida de Adão foram 930 anos e morreu. Pessoal, eu não vou ler todos a sequência desses versos, mas eu quero que você perceba o primeiro nome de cada geração de 10. Venha comigo, no 6. Então é Adão, depois é Sete, depois de Sete é Enos, no 9. No 12, qual que é? Você está sem a Bíblia? Fala para mim, qual que é o 12? O primeiro verso, primeira palavra do 12. Cainã. Depois é Malael, depois é Gerade, no 21 é Enoque, no 25 é Matusalém, no 28 é Lameque, e eu acho que acabou. Tem mais um, Noé. Então é a geração de Adão até Noé. E aqui eu tenho uma colinha que eu quero que você perceba o significado de cada nome no hebraico desses 10 que a gente leu. Adão significa homem. Sete significa apontado. Sete significa apontado. Vem comigo, não se distraia. Enoque significa mortal. Quenã significa aflição e sofrimento. Malael significa Elohim, Deus bendito. Yared significa... Yared? Isso, exatamente. Significa descerá. Enoque significa ensinando ou ensinamento. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa o desesperado. Lameque.
E Noé significa conforto e descanso. Se você colocar esses nomes, esses significados numa frase, você tem uma frase importante que aponta para o Messias. E essa frase dizia o quê? Remontada a frase com algumas preposições em português, é assim: ao homem é apontada mortal aflição, mortal desespero, mortal fim. Ao homem é apontada mortal aflição. Mas o Elohim bendito, o Deus bendito, descerá ensinando que a sua morte, a morte do próprio Deus, trará ao desesperado o conforto e o descanso. Então, a gente lê no ano bíblico a genealogia e não sabe para que ela serve, né? Ela serve para muitas coisas. Inclusive, os poemas hebraicos são muito bonitos, os significados dos nomes são muito bonitos. E aqui você tem a sequência. Logo após o castigo de Deus para a humanidade, você tem a sequência da promessa messiânica, mesmo para os nomes dos patriarcas das gerações outras. Em Gênesis 12, você não precisa abrir, você tem a aliança de Deus com o povo. E ele diz assim: por meio de você, todos os povos serão abençoados da terra. Em Gênesis 22, no Moriá, o mesmo monte que Isaac foi apresentado como sacrifício, é o mesmo monte que Jesus morreu. E o monte dizia, o nome do monte: no monte o Senhor proverá. Em Isaías 7,14, está dizendo que o Messias vai nascer de uma virgem. Em Miqueias, dizia que ele vai nascer em Belém. 200 anos depois de Miqueias, Daniel foi apresentado a uma explicação detalhada de tudo o que ia acontecer na humanidade até os nossos tempos. Você está comigo? A sequência do desenvolvimento do pensamento messiânico no Antigo Testamento, desde o tempo dos juízes, do tempo do deserto, do tempo do Egito, da Babilônia com Daniel, apontava para um homem que nasceria, apontava para um Messias que ia resolver os nossos problemas de mortalidade. A gente finalmente ia viver de novo para sempre. Então Daniel, existem alguns historiadores e alguns teólogos que acreditam que Daniel, reunindo alguns sábios da Babilônia que se converteram ao judaísmo e alguns sábios judeus também, passou a mensagem da profecia do Messias para eles. E eles ficaram responsáveis para alimentar uma geração que, quando o Messias nascesse, eles levassem presentes ao Messias. Tesouros, incensos, coisas da Babilônia. Diz os historiadores e os teólogos que os reis magos provavelmente são herdeiros desse pensamento de Daniel. E eles viajaram, sabe quantos quilômetros? 1.300 quilômetros. É daqui depois de Montevidéu. Eles viajaram em terra inimiga para ver o Messias. E o Messias, durante toda a Bíblia e o pensamento de todo o Antigo Testamento, ele é caracterizado como o quê? Quem é Jesus no Antigo Testamento? Jesus é o leão de Judá, Jesus é a serpente de bronze do deserto que curava todos os povos. Ele é o desejado de todas as nações, ele é o lírio do vale, ele é o descanso prometido. Ele é o nosso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Quem é Jesus? Ele é Deus conosco. Você consegue entender o que o judeu e o que o pensamento do Antigo Testamento esperava sobre Jesus? Isso foi se desenvolvendo até os tempos de Jesus. E eles esperavam alguém com essa magnitude. O Messias viria para nos salvar. Para salvar uma espécie, para salvar um povo separado. Nós estamos esperando Ele. E Ele é o rei de todo o universo, Ele é o Criador, Ele é o próprio Deus. O Messias vai salvar a gente. Eles estavam esperando isso. Eu me coloco no lugar dos reis magos, por exemplo. Os reis magos, eles viajavam 1.300 quilômetros e o que eles esperavam do final da viagem? O que eles esperavam no final da viagem? O Messias. Mas que tipo de Messias que eles esperavam? Se eu me colocar no lugar deles, eu ia esperar o quê? Eu estou viajando 1.300 quilômetros, com camelo, não sei com o que eu estava, mula, camelo, cavalo. E no final dessa viagem, o que eu vou esperar? Um bebê que nasceu entre os animais? Eu vou esperar que o Messias ele veio
numa manjedoura onde as vacas e os animais grandes comiam? O que eu esperaria se eu não estivesse no lugar dos judeus, então? Que esse pensamento todo está alimentado por meio das minhas festas, por meio do meu povo, por meio da minha família. E o que eu vou esperar do Messias? Acontece que Jesus veio. Acontece que Jesus é a consumação, sim, de todas as esperanças daquele povo. Que Jesus é o remédio quando não tinha um remédio. Mas ele não é o que eles esperavam. Eles esperavam um rei, eles esperavam magnitude, eles esperavam força, eles esperavam libertação, eles esperavam a resolução dos problemas, eles esperavam que eles seriam salvos, eles esperavam que isso era uma promessa para um povo específico e só para aquele povo. E Jesus veio ensinar coisas completamente diferentes disso. E o dia muito louco de hoje não foi o dia que Jesus nasceu. Porque para a gente é muito louco esse dia. Mas é outro. É um pouco diferente. Mateus 11:19. Esse é o dia muito louco do sábado do dia 26 de dezembro de 2015. Mateus 11:19. Diz assim: um minuto. Mateus 11:19. Na época que Jesus já iniciou o seu ministério, a gente vê uma expressão. 11:19. Me perdoe a demora. Tá aqui. 11:19. Vou começar do 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, João o Batista, e diziam: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, o Messias, que come e que bebe, e dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. E eu quero separar aqui, encaminhando para o encerramento e para a gente trazer o testemunho, esse dia é muito louco. Eu não sei se vocês conseguiram captar quem era o Messias e o que o Messias estava fazendo na Terra. Eles esperavam o Messias Salvador. E o que eles encontraram quando Jesus começou o seu ministério? Eu quero que vocês imaginem comigo essa cena. Jesus sentado numa mesa, comendo e bebendo com publicanos, com pecadores, se aproximando das prostitutas. O dia muito louco para começar essa uma série não é um milagre em si, mas é um ensinamento. Aonde Jesus viveu e o que ele ensinou para aquele povo e qual é o ensinamento que fica para a gente num ano novo. Vejam, vamos nos colocar nos olhos de Jesus e vamos entender essa situação toda. Jesus se aproxima de um pecador, se aproxima de um publicano, se aproxima de uma prostituta. Quem são os publicanos, as prostitutas e os pecadores de hoje? Quem são? Não responda. Pense. Muitas vezes você fala: sou eu mesmo. Mas quem são esse grupo de pessoas? Naquela época eram os piores. Os samaritanos. E Jesus fica amigo deles. Se colocando no lugar de Jesus. Vista a pele de Jesus. É um pouco mais fácil de entender o porquê ele fez isso. Ele estava com o pensamento: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, por todos os justos da terra. Ele estava com o pensamento: eu vou buscar uma ovelha que está perdida lá no fim do mundo, porque eu vim por ela. Eu vou oferecer perdão, eu vou oferecer alívio, eu vou oferecer conforto, eu vou ficar amigo deles. Eu sou o próprio Deus, e eu sou santo, mas eu vou ficar amigo deles. Esse é o pensamento de Jesus. E qual que é o pensamento, então, eu acho que é mais difícil a gente imaginar agora, o pensamento dos pecadores. A gente tem um defeito, quando a gente lê a Bíblia e lê essas histórias, um defeito, eu acho que é um defeito de análise. A gente acredita que Jesus, só por ser Jesus, ficava amigo de todo mundo.
Jesus, só porque é o Jesus que a gente conhece hoje, ele entrava nos grupos, ele fazia amizade, ele era querido, ele era legal. Porque todo mundo queria Jesus. Mas todo mundo queria Jesus por um motivo. Por que que os publicanos, os pecadores, as prostitutas se sentavam com Jesus para comer? O que que eles encontravam em Jesus? Porque eles ficavam amigos de Jesus. A gente é crente. E a gente não, pelo menos eu não sei. Eu tenho uma dificuldade de me inserir em alguns tipos de grupo. Não porque eu tenho um preconceito, mas é porque esses grupos não aceitam muito o que eu faço. Mas como é que Jesus, sendo santo, puro, Deus na terra, Deus conosco, que veio pregar juízo também, se aproximou dessas pessoas, conquistou essas pessoas e ficou amigo dessas pessoas? Se coloque então na pele dessas pessoas. O que você encontraria em Jesus? Jesus era um ser agradável. Jesus era um ser honesto. Jesus valorizava as pessoas. Jesus ensina para a gente como a gente deve se relacionar com os outros. Jesus não ficou na sua zona de conforto, ele saiu, ele fez amizade por missão. Jesus era agradável de estar, de comer, de acompanhar, de andar. Jesus era legal também. Mas eu acredito, essa aqui é uma visão minha, que o dia muito louco foi esse, porque Jesus quebrou todas as visões. E ele quebrou todas as expectativas. Ele superou as expectativas do que esperavam para ele. Amigos, Jesus conquistou aquelas pessoas porque ele deu para aquelas pessoas o que aquelas pessoas precisavam. Ele tinha o que falar e as pessoas precisavam ouvir aquilo que ele tinha para falar. Aquelas pessoas se sentiram perdoadas. Veja o caso que foi falado aqui no louvor da Maria Madalena. João 8, a gente falou no último sábado. Aquelas pessoas se sentiram melhores, pessoas melhores. Mais do que isso, aquelas pessoas conseguiram, pela primeira vez na vida, se perdoar. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Se renovam a cada ano. Porque Ele oferece um remédio para o doente. Estamos nós sendo tão agradáveis assim? Nós, como pecadores, publicanos, prostitutos, será que nós conseguimos nos perdoar como aquelas pessoas conseguiam? Será que nós conseguimos amar como nós somos amados? Acontece que, naquela época, Jesus veio e quebrou e superou as expectativas. E nesse sábado, Jesus vem, quebra e supera as expectativas. O que você espera dele no Natal? Ele é muito mais do que você espera. Sabe eu falei no começo sobre histórias e sobre testemunhos e sobre pessoas incríveis, comuns que sentam ao nosso lado? Eu sei que você tem suas histórias e você carrega os seus fardos e eu sei que eles são pesados. Eu sei porque minha mãe é assim, porque minha família é assim, porque eu sou assim. E eu sei como é difícil deixar algumas coisas para trás. Mas Jesus e Deus e o Espírito Santo, eles desejam ser conhecidos essa manhã. Eles desejam que você saiba o que eles querem para a sua vida e eles sabem que vocês podem ser muito melhores do que vocês são hoje. Não melhores pessoas de caráter, claro que todos nós podemos ser, mas melhores pessoas para vocês mesmas. Você sabe que no Alcorão, Jesus existe. E no Alcorão, o nome de Jesus, no árabe, é Al-Masih Isa. Eu não sei falar árabe, tá? É poser isso. Eu li, é transliterado. Então, Al-Masih Isa, que significa o Salvador que traz a paz, no Alcorão. Ele veio trazer a paz, que haja paz entre os homens. Ele quer que você deixe coisas de lado e para trás, para que você foque, para que você seja o que Ele deseja e para que você olhe para as coisas que não se veem, as coisas que Ele quer que você veja. Eu vou trazer agora
uma amiga, ela tem guardado as costas de muitas pessoas, ela é um exemplo e ela tem uma coisa para contar para vocês. Acredito que não seja uma coisa... Pode vir. Eliane é o nome dela. A tratem bem, certo? E ela vai contar como uma pessoa que nasceu na igreja, algumas decepções e como ela conseguiu, então, encontrar aquilo que a gente tem falado essa manhã. Ai, caraca, tô nervosa. Vamos lá, vamos orar primeiro. Paizinho, obrigada por esse grande privilégio. Obrigada pelo que esse momento significa. E mais do que tudo, querido Deus, obrigada porque o Senhor me relembra da minha pequenez e nesse momento eu deposito tudo aquilo das minhas expectativas, tudo aquilo daquilo que humanamente eu gostaria de conquistar nos teus pés, implorando, querido Deus, que agora emane a vida que o Senhor colocou em mim e principalmente sinceridade, que o Senhor continue regendo todo esse momento, mas principalmente as minhas palavras nesse momento. E, enfim, querido Deus, que o teu reino se expanda neste momento, neste lugar e continue se expandindo. Obrigada por esse grande privilégio, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que Deus vai abençoar agora a minha expressão e a compreensão de cada um. Estou super nervosa, mas tudo bem. Isso aqui significa muito para mim. O Didi é um amigo mais chegado que um irmão. E isso daqui eu acho que significa muito para a gente. Acontece que... Eu tenho pouco tempo, eu preciso de muita sabedoria, mas vamos lá. Um dia louco, quando o Didi me chamou, ele falou, Mia, eu preciso que você dê um testemunho. Eu falei, ok, tudo que Deus me chamar, eu estou lá, porque eu sei que Deus tem algo específico e importante para me falar, me mover. Só que ele me falou do tema, um dia louco. Falei, ótimo, eu nasci na igreja, saí por um tempo da igreja, e eu falei, Didi, um dia louco não tem. Teve até um dia que eu falei, brinquei com ele, Didi, você quer que eu fale da morte do meu pai? Porque foi lindo, mas não, eu sabia que não era esse o caminho. Aí a gente deu uma risada e beleza. No outro dia, me veio um clique. Ele até me impressionou, Mia, mas você saiu da igreja, depois você voltou. E eu também voltei por causa de um acampamento. E eu fiquei muito feliz, porque vocês vão ter o primeiro acampamento de vocês. É inesquecível. E eu fui para o acampamento dos coreanos adventistas da América do Sul. Mas mesmo depois do acampamento, mesmo depois da volta, ainda permeou uma coisa bem angustiante. Didi, só a sua introdução já era o suficiente hoje, eu já podia ir embora. E ele definiu a palavra de insatisfação. Isso resumiu muito o que eu era. Ainda há um pouco desse eu, da minha carne em mim. Mas, resumindo, a minha vida foi insatisfação. Insatisfação no termo de emocional. A minha vida foi super truncada, uma infância bem complicada. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, só meu pai era da igreja. Eu vi meu pai batendo na minha mãe. Depois eu fui criada por uma madrasta, que hoje eu sei que ela é muito doente emocionalmente, e muitas outras coisas. E aí eu sempre me via naquele ciclo negativo. Senhor, mas que raio de vida é esse? Sempre me sentindo culpada, sempre me sentindo cobrada. E uma das coisas que eu mais fazia na igreja era querer ser exemplo. E teve uma hora que eu cheguei e fui aquele 1001 utilidades dentro da igreja. Tinha gente que falava, nossa, você é a pastora da igreja. Mentira, eu estava fazendo tudo aquilo achando que a salvação me seria concedida pelo meu currículo que eu apresentaria a Deus. Ó Senhor, olha como eu sou eficiente. Fiz isso. Mas nada, por mais que eu tivesse o sábado inteirinho preenchido, nada me satisfazia. E veio aquela angústia, aquele senso de culpa enorme. O meu maior sonho era ser uma pessoa leve. E uma música que representa muito esse meu sonho é a música que se chama Leve, escrita pelo Tonasso e cantada pela Laura. E aquilo expressou muito bem o meu sonho. O Wagner sempre me cobrava, meu noivo, sempre me cobrava, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Ai, poxa vida, qual é o meu sonho? Casar, ser feliz e tal. Mas o meu sonho mesmo é o de ser leve, ter essa vida. E o meu sonho é, se antes eu via Deus como meio para atingir uma alegria, meio para alcançar alguma coisa, eu queria vê-lo como a minha própria alegria, como a minha própria felicidade. Se antes os meus esforços estavam em ser uma pessoa melhor e merecer elogio, gratidão, agora eu queria que esses esforços estivessem concentrados no reino. Se antes eu queria
a todo custo que Deus resolvesse todas as minhas adversidades. Eu entregava para Deus meu problema e Ele resolveria. O que eu realmente esperava, o meu sonho era que a resolução das adversidades não fosse mais o foco, o fim, mas que eu aprendesse a crescer em cada momento. Se antes a minha vida, a minha identidade estava baseada em pessoas e no que eu fazia, eu queria que a minha identidade estivesse plenamente e mais sinceramente baseada em Cristo. E se antes eu me sentia profundamente injustiçada, vivendo essa nova vida, eu queria que eu abrisse mão dos meus direitos e recebesse o direito que vem de Deus, aquele que Ele abnegou. E se antes eu tinha pavor de pessoas, o que eu menos gostava eram pessoas. E eu tenho uma dificuldade enorme de me abrir. A única pessoa que conseguiu, a primeira, né? Pessoa que conseguiu abrir um pouquinho do meu mundo interno foi o Didio. E por isso que a nossa amizade é assim. Mas eu me sentia muito cobrada pelas pessoas. Eu achava que as pessoas estavam olhando para mim, sempre me cobrando melhor, sempre eu tendo que ser o melhor testemunho e sempre eu tendo que oferecer alguma coisa para as pessoas. E quando eu chegava na igreja, eu tinha que fazer isso e é isso que eu fazia, mas sempre com essa insatisfação. O dia louco que eu achei no meu arquivo, eu pensei, Didio, eu não vou falar, porque eu não tenho um dia louco no mundo físico. Não teve um dia que algo extraordinário aconteceu. Mas no dia seguinte eu falei, Didio, eu aceito, tá tudo bem. E eu lembrei qual foi o dia louco. Foi um dia louco, extraordinário, revolucionário e miraculoso, sobrenatural no meu mundo interno. E foi o dia que eu ouvi o meu primeiro podcast. Podcast, para quem não sabe, é um bate-papo gravado em áudio. Eu não vou referir nomes de pessoas, nem nada. Se alguém quiser depois conversar, aprofundar mais, eu estou super à disposição. Mas é para não enviesar nada. Mas, no meu primeiro podcast, o autor já começou falando de identidade. E eu me lembro, desde os meus 11 anos até há pouco tempo atrás, tudo que falava sobre identidade eu ia atrás. Era livro, eram palestras, um monte de coisa. Era uma sede que eu tinha de encontrar minha identidade. Só que eu sempre acabava frustrada, porque era tudo muito teórico. Na prática, no meu coração, no meu mundo interno, nada mudava. E aí, quando esse autor começa a falar de identidade, ele começou a colocar assim, a igreja baseada em competências versus a igreja baseada em identidade. Foi aí que eu consegui colocar nome no problema que eu estava vendo na minha igreja. Eu via um problema enorme. E quando teve um dia, foi ano passado, que eu comecei a cantar, e lá na igreja coreana, desculpa, eu sou da igreja coreana, e eu estava cantando com o filho do pastor, e aí a música falava sobre a igreja, uma igreja que se amava, uma igreja que realmente representava Cristo. E chegou uma hora que eu não conseguia mais cantar. Comecei a chorar. Porque eu falei, Senhor, cadê essa igreja? Por que as pessoas estão aqui, sentadas, mas assim, sem vida? Tem alguma coisa muito errada. E eu comecei a chorar. Porque isso que eu estava vendo neles refletia o meu interior. O meu interior também estava assim, sem sentido, sem rumo. Ok. No dia que eu ouvi o podcast, eu comecei a perceber. Então, a minha igreja, ou seja, eu que fui chamada por Deus, eu estou baseada em competências. A partir de então, eu comecei a meditar sobre a minha identidade, e Deus é muito perfeito. No meu caso, na minha vida, Deus me curou com a parte emocional junto e com a parte espiritual. Foi algo sensacional, porque a partir de então, eu comecei a entender quem eu sou. E não ficou mais no teórico. E hoje, preparando esse testemunho, eu entendi que o meu sonho se realizou. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E o meu sonho se realizou no momento que eu entendi a graça. Claro, a graça, a maravilhosa graça. E tem ali a Lina, um pessoalzinho que também compartilhou desse mesmo caminho, né, de um caminho muito parecido. E isso foi libertador. Eu entendi que a salvação não era pelo que eu fazia, não era por meu mérito. Mas eu entendi que a salvação me era dada. Isso não ficou no teórico.
porque eu entendi a minha identidade. Se a minha identidade estava baseada no que eu fazia e no que as pessoas falavam ou deixavam de fazer, porque eu acreditava muito facilmente no que as pessoas falavam de mim, eu fui liberta disso. E 2 Coríntios 5, Paulo fala um momento que a morte é absorvida pela vida. E essa minha antiga identidade, como uma criança ferida, machucada e até em proteção, me protegendo, ela começou a ser absorvida pela identidade como filha de Deus. Eu entendi que Deus não me aceitava mais porque eu estava certa. Eu entendi que Deus não me olhava com um olhar julgador. A Santa Ceia é um exemplo, eu acho que muito clássico. Eu fugia da Santa Ceia, eu passava mal na Santa Ceia e me forçava a acreditar que eu estava bem. Por quê? Na Santa Ceia a gente tem que estar em paz com o irmão para depois tomar a ceia, não é isso? E eu sempre me senti muito cobrada. Eu sempre tive problemas com pessoas. Então a culpa era muito grande. E hoje já não. Hoje eu já entendo a ceia como Deus me convidando a estar na mesa com Ele. Como Deus me aceitando exatamente do jeito que eu sou. Não mais, não menos. E a partir do momento que eu me entendi como filha dele, a salvação que eu ganhar, antes eu achava que eu ia ganhar a salvação por sorte. Se eu for salva, ufa, foi por sorte. Que nem aquela nota que a gente tem que tirar, a nota 7, para passar. A salvação tinha essa perspectiva em mim. E hoje não. Eu tenho convicção de que eu sou salva. E por isso eu não sou mais movida por carências, mas agora por convicções. Então, a partir do momento que eu entendi que o perdão vem antes do arrependimento, as coisas mudaram. Eu sempre entendi que Deus queria que eu me arrependesse primeiro para depois Ele me perdoar. Mas depois desse podcast, que abriu a minha mente com relação à graça, à salvação e principalmente ao perdão, foi esse perdão que me constrangeu o ser. E na escola sabatina, o irmão estava falando da fonte, da mulher samaritana, que Jesus prometia para ela que a fonte jorraria dela. E hoje eu falo que o meu sonho se concretizou. Desculpa. Porque Deus plantou em mim, e Deus colocou em mim essa fonte que ninguém tira, que nada pode tirar de mim. E que é minha, porque Deus me deu. E assim como Deus me deu, eu sei que Ele pode. Que Ele quer dar a cada um. E agora, eu não vivo mais baseada no que eu quero, eu não sou perfeita. Mas pelo menos hoje, 2015, foi o ano marcante na minha vida, porque o meu sonho se concretiza no sentido de a minha natureza estar resolvida. Eu sei quem eu sou e isso ninguém e nada é capaz de tirar de mim. E a partir desse ano que o chão foi colocado, eu sei que eu posso erguer, resolvendo as coisas as coisas mais corriqueiras, as coisas mais baseadas em ordem, nas coisas que precisam ser ajeitadas. Mas a base, o chão, o meu alicerce está muito bem firmado na rocha. E hoje, Didi, eu não preciso mais me forçar a falar que Ele é a minha alegria, a minha esperança e o meu tudo. Antes eu falava isso tentando me forçar, colocar no meu coração. Hoje eu falo de dentro para fora, na convicção de que Ele é isso. Obrigada. Quem não tem a mim como amiga, não sabe o que é amizade. Eu vou orar com todos vocês e com a minha agora também. Senhor Deus, nós te louvamos porque grandes coisas tem feito em nosso meio, Pai. Desde histórias milagrosas e dias incríveis até o nosso íntimo e do menor ao maior, o Senhor tem sido o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que nos entende, o Deus que nos observa, o Deus que nos busca, que nos sonda, que inclina os seus ouvidos para escutar a nossa voz e que nos restaura. Obrigado que o Senhor tem feito isso na vida da Mi, do Wagner e de todos nós. Que nós abramos os nossos corações, o nosso coração, o nosso ouvido para entender o que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado, Mi. E é isso. Eu acho que a proposta de hoje foi
encerrada com a Mi. E o apelo que fica para cada um de nós é que em 2015 nós entendamos que Jesus quer ser muito mais do que Ele tem sido. E que Ele quer mostrar para você aonde a gente tem errado, aonde a gente precisa melhorar. Mas mais do que isso, Ele quer aliviar o peso que a gente carrega.